Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início, né, ao capítulo 9 do nosso conteúdo, né, o grupo 9, e nós vamos trabalhar, né, como é que a sociedade humana, né, ela vai trabalhar a questão da relação de poder, né, levando em consideração, né, que nós vivemos em uma sociedade, né, então quando nós vivemos em uma sociedade, nós temos que ter que organizar um sistema que impeça que essa sociedade ela se torne, né, um estado de conflito constante, né? Então, hoje nós vamos definir a questão do que é Estado, do que é sociedade civil, né, e qual é a relação de poder, né? Porque quando eu falo em poder, né, nós devemos levar em consideração o seguinte: o poder é aquela força exercida por um grupo com um grupo contra outro. Então, né, nós vamos, né, começar aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês o material didático que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, trabalhando o livro aí com vocês, né, que é sempre importante nós frisarmos isso, né? Então nós vamos trabalhar aqui, né, a questão da sociedade civil, né? Então, o Estado, a sociedade civil de uma forma mais ampla. Então, quando a gente fala em Estado, né, dentro desse sistema aqui que nós estamos, né, acostumados, então nós temos alguns filósofos que vão trabalhar essa visão de mundo, mas assim, nós vamos trabalhar a relação entre Estado e a sociedade. Hoje nós vamos trabalhar dois tópicos, né, dentro dessa questão de relação entre Estado e sociedade, então poder político, econômico e ideológico. Bem, então, quando a gente começa a leitura do texto, né, então, em todas as sociedades humanas, das mais simples até as mais complexas, se notam a relação entre poder, né, de poder que estabelecem regras de convivência e organizam a vida social, ou, em outras palavras, né, há sempre alguma modalidade de governo com a qual se elaboram e se implantam as medidas para o estabelecimento da ordem social na coletividade. Então, quando nós estudamos, né, no caso, lá no 6º ano, né, o primeiro código de lei escrita, né, que nós temos conhecimento foi o Código de Hammurabi, e esse Código de Hammurabi ele vai estabelecer esses primeiros códigos, né, no caso, né, nos estados da antiguidade, são as legislações baseadas na religião. Então, a religião é que vai dar um código de conduta, né, que vai dar as regras estabelecidas, né, no caso das legislações e a forma como essas legislações serão estabelecidas, né, para que aquele Estado, para aquele grupo de pessoas, ele funcione. Então, quando nós falamos em Estado, é exatamente esse códigos de leis, né? Então, é as leis que vão reger, que vão, né, guiar a nossa vida, né? Então, nós estamos sobre o Estado brasileiro. Nós estamos entre o Estado brasileiro, então, vivendo dentro desse Estado, nós somos obrigados a nos comportar, né, a seguir as regras estabelecidas dentro desse código de conduta, dentro desse código de leis. Então, essa questão que desde a antiguidade, né, com a formação das primeiras civilizações, o poder político-administrativo institucionalizasse, né, no Estado. Então, as instituições estatais exercem as funções executivas. Então, as condutas, como nós vamos conduzir essas medidas. Por quê? Nós não podemos confundir o que é Estado e o que é governo. O Estado é esse código de leis. O governo é aquele que vai orientar esse código de leis para aquela sociedade, que vai estar, né, colocando as leis em práticas, né? Então, nós temos vários pensadores, no caso, Norberto Bobbio, né, que é um pensador voltado a essa questão de governo, de poder, e que ele vai colocar nesse sentido aqui. Então, numa primeira aproximação, e com base num dos significados que o termo tem na linguagem política corrente, né, pode se definir como o Estado, né, o governo, o conjunto de pessoas que exerce o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada sociedade. É preciso, porém, acrescentar que o poder de governo, sendo habitualmente institucionalizado, sobretudo, né, na sociedade moderna, está associado ao governo, ao Estado, né, e, por consequência, pela expressão governantes, se entende um conjunto de pessoas que governam o Estado, né, e
pelos governados. Né? Então, um grupo de pessoas que estão sujeitos ao poder do governo das esferas estatais. Então, a questão, né, do caso aí dos governantes é aquela pessoa que vai guiar, né, esses governados. Né? Então, é aquela pessoa que vai usar a lei para organizar a questão desse governo, de uma forma onde não haja conflito, onde nós não vivemos em um estado de barbárie constante, aquilo que o filósofo, né, Thomas Hobbes, ele vai falar do quê? Do estado de selvageria, de guerra constante. Então, é preciso colocar uma pessoa para governar uma sociedade para que ela não entre em conflito constante. Né? Então, esse é uma questão aí importante. Então, quando a gente fala no vocábulo, né, então, na questão, né, do termo, né, que designa, né, essa questão né, de governo, então é o grupo sociopolítico que durante certo período exerce o poder de acordo com as regras estabelecidas pelo Estado. As normas fixadas pelas instituições estatais, né, definem aspectos como, né, a duração do mandato dos governantes, suas responsabilidades perante a sociedade e os limites do poder governamental. Então, dentro desse modelo aí, nós estamos falando de governos modernos, né, a partir da Revolução Francesa, onde os reis teriam seu poder limitado. Só que até a Revolução Francesa, o que predominava no mundo era a monarquia absolutista. Então, o rei, ele era absoluto. Né? Então, o que nós vamos dar início aqui. Então, no caso, né, estudando as formas, né, de controle existentes na sociedade humana, observamos que o Estado se diferencia de todas as demais instituições sociais em função de seu monopólio legal, do uso da força, né, quer dizer, assegurar a obediência do cidadão às leis e à ordem sociopolítica. O Estado tem legitimidade para recorrer à violência. Então, dentro do que nós falamos de Estado, nós também temos o controle e a vigilância, né, no caso aí, né, o Foucault, né, filósofo do século XX, vai trabalhar essa questão de que para manter a ordem social é preciso recorrer a duas forças, a vigilância e a violência, né, para conter o ímpeto do cidadão quando ele não se sente atendido pelas leis. Né? Então, o Estado, no caso do Estado do governo, né? E, contudo, a prerrogativa do uso da violência não deve ser estendida, né, como uma meta do Estado. A finalidade do poder estatal são variadas e diferentes épocas históricas e das civilizações, tais como a promoção do direito individual, proteção da propriedade privada, a diminuição, né, da desigualdade social, algum dos incontáveis objetivos, né, declarados pelas instituições estatais, né, no mundo contemporâneo. O fato é que o uso da força jamais é apresentado como um propósito do Estado, mas sim como um meio disponível para garantir a realização de sua finalidade. Então, né, essa questão da força, né, é um problema muito sério para qualquer organização ou para qualquer entendimento sobre a questão da função do Estado. Muitas vezes o Estado, para impor e se prevalecer sobre a vontade coletiva, para garantir a sua permanência no poder, ele usa a força, né, que pode ser colocado pelas forças de segurança pública, né, dentro desse território. No caso, né, a polícia, entre outras coisas. Só que essa questão de poder, muitas vezes, ela vai se contrabalancear. Né? Então, o cidadão também tem o direito de manifestação. No caso, né, e para evitar esse tipo de ato ou de uso da força, o Estado vai criar, né, um sistema chamado de ideologia. Né? Então, o cientista político, o Norberto Bobbio, né, que nós já falamos um trechinho dele, né, ele tem um livro chamado Estado, Governo e Sociedade para uma teoria geral da política, com base em critérios por meio do qual uma forma de poder exercida distingue de 3 tipos de poder amplamente exercido nas sociedades humanas: o poder político, econômico e ideológico. A partir o poder político estatal, como sabemos, apresenta o monopólio da força como meio de garantir a sua efetividade. Mas quando, né, o poder econômico e o poder ideológico entra na jogada, né? Então, aquilo que nós vamos, né, começar a trabalhar essa questão, né, principalmente da economia e depois da ideologia.
Então, o meio que proporciona o exercício do poder econômico nas sociedades humanas é a riqueza. Então, o controle das riquezas por certos segmentos sociais, né, proporcionando-lhe poder sobre aquelas que não possuem, ou seja, o proprietário de recursos materiais e financeiros estão em condições de fazer com que os demais indivíduos se comportem de acordo com as suas exigências. Nesse caso, para quem não possui diretamente essas riquezas, não se ajusta, né, não se ajustar ao poder daqueles que detêm implica no limite da ameaça de não se ter acesso aos bens minimamente necessários para sua sobrevivência, ou de viver em condições socioeconômicas bastante precárias. Então, nós podemos ver isso, né, na filosofia clássica, nas primeiras organizações políticas, que o Aristóteles, né, ele vai pregar sobre a questão das oligarquias, né, da questão de que os proprietários de terras eles teriam o direito de participação de política, né, então, durante o Império Romano, né, também tem essa prerrogativa. Durante o feudalismo, os senhores feudais eles vão garantir a segurança, né, para aqueles que estão trabalhando dentro da sua terra. E assim sucessivamente, com o passar do tempo, né, com a Revolução Industrial também, né, então os grandes, aqueles que controlam a economia, eles vão ditar as regras. Só que aqueles que estão fora desse sistema econômico, se eles não vão se subordinar a essas regras, eles vão, né, ter sanções, né, limitações nesses acessos desses produtos, levando em consideração que dinheiro leva ao consumo. E se você não tem dinheiro para consumir, você vive em uma sociedade, né, em condições socioeconômicas bastante precárias. Né? Já o poder ideológico é praticamente por meio do saber. Então, grupos sociais que controlam a produção e circulação de conhecimento, ideias e informações na sociedade estão em condições de influenciar diversamente, né, o pensamento e o comportamento das pessoas, adequando os valores socioculturais dominantes, como exemplo, né, do exercício do poder. Podemos citar a atuação dos sacerdotes católicos na Idade Média da Europa, né, assim como o limite intelectual, né, e os meios de comunicação no mundo contemporâneo. Então, quando nós falamos em ideologia, né, então, ideologias são um conjunto de ideias, né, que vão ser implantadas dentro de uma sociedade, que ela vai circular a partir da vontade desse grupo que tem o poder econômico, né, levando em consideração que eu sempre falo para vocês, existe duas visões de história, a história dos vencidos e a história dos vencedores. Normalmente, quem vai contar a história são os vencedores, e eles vão diminuir a importância dos vencidos. Né? Então, isso é uma parte importante do que nós chamamos de ideologia. Né? Então, ideologia também tem a ver, né, com a base dos nossos governantes. Então, quem são aqueles, a ideia, né, que vai prevalecer dentro daquele conjunto, né, de pessoas dentro daquela sociedade. No caso, na Idade Média, o catolicismo, ele combatia as ideias que eram contra aquilo que ele acreditava que era correto. Né? Isso lá na Idade Média. Já hoje, na contemporaneidade, o que acontece? Quem controla os meios de produção vão contar as notícias a partir daquilo que ele acredita que seja correto. Isso minimizando ideias contrárias. Né? Então, hoje são poucos telejornais, poucas revistas que contam os dois lados. Né? Hoje nós vivemos um mundo ideologicamente bipolarizado novamente, né? Entre aqueles que são radicais e quem são conservadores. Qual a maior questão? Não existe um meio termo. Então, nós temos que pensar a ideologia dessa forma. Bem, então, no caso, os poderes políticos, econômicos e biológicos interpenetram, né, historicamente, ou seja, não são exercidos, eles não são exercidos paralelamente, mas sim de forma, né, entrelaçadas na formação da dinâmica das complexas relações sociais. Assim são, né, formas de poder que se influenciam mutualmente. Então, a economia, a ideologia e o poder político, eles estão entrelaçados. Normalmente, né, quando a gente fala normalmente, né, então, aqueles que têm o controle do poder econômico, ele exerce o poder político e também exerce influência ideológica. Né, isso desde quando o mundo é mundo. Então, quem colocou aquela primeira cerquinha que determinou que aquela terra era dele, que estipulou a propriedade privada, ele vai controlar também todas essas visões aí. Então, no caso específico da política institucionalizada
no Estado, é importante examinar as seguintes questões. Né? Basta a possibilidade do uso da força para que ele vigore na sociedade? Né? Na verdade, não. Por quê? Né? Então, se a sociedade, ou pelo menos parte significativa dela, não reconhece como legítimo o poder político estabelecido, ou não concordasse com a sua existência, as insurreições, né, seriam generalizadas e havia necessidade do uso constante da violência, fator que transformaria a realidade em uma espécie de guerra permanente, e viabilizando a vida política. Né? Sendo assim, né, para que o poder político seja efetivo, é preciso que ele seja avaliado com a legitimidade no interior da sociedade, ou, né, que preferimos que ele encontre ampla aceitação entre os cidadãos. Então, nessa questão aí, né, então sempre haverá grupos, né, então numa sociedade democrática, né, existe uma balança entre situação e oposição, né, então existem, né, permanências, né, permanência durante um certo período, e essa permanência ela é controlada por eleições. Então essas eleições é que vão, né, organizar essa sucessão, né, de poderes ou de ideologias, de forma de pensar. Então, quando um grupo ele se perpetua no poder, né, aquele grupo ele vai de uma certa forma ou de outra levar a um estado, né, de vigilância, a um estado repressivo, e isso vai levar a várias revoltas. Né, e isso pode levar também a insurreições, que são as questões, né, das rebeliões, de protestos, né, e também de guerrilhas, né, guerra civil, que nós vamos ver, né, vários movimentos. Né, nós passamos aqui no Brasil de 64 a 85 num regime extremamente ditatorial. O Brasil, em vários momentos, viveu esse sistema ditatorial. Então, isso vai levar a revoltas. Bem, então, o princípio, né, de legitimidade do poder político na sociedade civil. Então, né, então nós vamos ver o seguinte, então como é que esse poder ele é legitimado? Né? Como é que ele é colocado como aceitável para um grupo, né? Então nós temos vários tipos de fundamentos, né, de legitimidade. Então como é que esse Estado, né, ele vai, né, começar a trabalhar essa questão do quê? Que aquele poder ele tem que estar sendo aceito pela proposta de um grupo. Né? Então, o primeiro deles, né, tratado pelo Bobbio, né, que é baseado nessas vontades natural e da história também. Então, o primeiro poder que nós vamos trabalhar aqui é o poder político fundamentado na vontade divina, né, que normalmente ele era estabelecido nos primeiros estados organizados pela sociedade. No caso, né, ele vai se propor a uma vontade de um deus ou de um líder religioso que vai colocar o quê? Aquela pessoa, ela é predestinada a governar, né? Então, é aquela pessoa como no Egito, né? O faraó, o rei egípcio, ele era considerado um deus vivo, né? Então, por isso tem esse critério, né, da vontade divina. Outro poder aí é fundamentado pela vontade do povo, né, sobre o prisma, né, de entender o poder político exercido pela instituição do Estado, tem a sua fonte a vontade popular, ou seja, um poder exercido em nome da população, sendo os governantes representando, né, representantes da vontade do povo. É o que ocorre nos países democráticos. Então, quando a gente fala em poder do povo, né, então, os pensadores iluministas vão começar a buscar essa questão do quê? De que o povo, o poder emana, né, o poder político, ele é a vontade da maioria, e não a vontade dos poucos, né, do caso das oligarquias, entre outras questões aí. Então, essa é a questão do fundamento, né, político pela vontade do povo. A maioria, ela impõe a uma minoria, a um grupo, né, então aquele grupo que consegue a votação mais ampla, ele terá sua vontade atendida dentro de um sistema democrático. Isso não quer dizer que ele vai ser perpétuo, ele vai transitar. Né? Então, terão períodos que um grupo vai estar no poder e outro grupo também vai tomar o poder por meio das eleições em outro momento. Né? Então, aquela questão da democracia. Né? Então, as mudanças de ideias dentro de uma política fundamentada. Bem, então a natureza como fundamento de distinção entre quem governa e os seus governados. No caso aí, né, são a questão de pessoas moralmente e intelectualmente superior à outra. Né? No caso aí, né, um desses pensadores que vão trabalhar essa visão de natureza é a questão, né, do Platão, vai trabalhar essa questão do quê?
de que um governo correto deveria ser o governo dos filósofos, né? Então ele coloca os seres humanos intelectualmente superiores, né, que estão destinados a governar. No caso, no século XIX, nós teremos alguns pensadores que vão trabalhar a questão do determinismo social. Então, aquele que tem uma origem, né, mais abastarda ou teoricamente superior ao outro, ele está, né, fardado a colonizar e a explorar aquele território e aquela população. Nós podemos ver isso na escravização do africano, na exploração do território, principalmente aqui na América Latina. Né? Nós podemos olhar isso também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles usam uma ideologia chamada de destino manifesto, onde eles se consideram destinados por Deus para controlar toda a América Latina. E isso é um problema muito sério dentro desse contexto. Bem, então, a natureza fundamentando, como fundamento da ordem política racional. Então, ele vai dizer, né, que a perspectiva segundo a qual a natureza oferece aos seres humanos as condições estruturais, né, para racionalizar, né, o poder político, isto é, organizar instituições, estados nas normas jurídicas racionalmente, né, pretende-se assim justificar o poder do Estado como a base da razão. Essa noção influencia a configuração dos estados contemporâneos. Então, a questão, né, de conhecimento, de você estudar as leis, de você criar leis que justifiquem, né, a razão dentro desse sistema político, desse sistema socioeconômico e político. Então, a referência ao passado histórico como tradição que não pode ser modificada. Então, no caso, né, das monarquias, da questão do sistema, né, aonde, né, os tempos imemoráveis, né, vão, né, criar, né, legislações e situações para que aquele grupo que está no poder ele continue. No caso das civilizações que persistiram, né, as monarquias absolutistas, né, que vão colocar no poder. Então aquela questão de que o meu pai ele era rei, nesse sentido eu serei rei. Então a referência do passado histórico, né, então a questão de uma herança, né, de uma linhagem. Então, nós podemos trabalhar essa questão como também uma referência da manutenção do poder político. E isso não se modifica. Né? Então, isso é uma questão importante. Tanto é que no Brasil, hoje, nós temos um grupo que defende a volta da monarquia. Né? Pregando o quê? Que no tempo da monarquia, pelaquela questão do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, da família real, isso era um modelo positivo para o nosso território. Bem, a referência do futuro histórico, né, como período promissor, né, à sociedade. No caso, esse modelo, né, ele adota a esfera, né, como uma pretensão de mudanças profundas, ao mesmo revolucionárias, são apresentadas para os governantes como necessárias para a construção de um futuro melhor para os cidadãos. Né? Então, o governo estabelecido por propostas revolucionárias, como os instaurados na Revolução Francesa e na Revolução Russa de 17, procuraram justificar, assim, as ações políticas. Então, aquela questão, né, de mudanças, né? Então, de você subverter um sistema, né, de você mudar um sistema de uma forma geral. No caso, né, da Revolução Francesa, a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia como uma parcela da sociedade que levaria a um futuro mais promissor. No caso da Revolução Russa de 17, são os proletariados que vão tomar o poder sob uma ação de justificar a partir de referências futuras, né, de mudanças desse sistema. Quem vai pregar isso, né, da luta de classes, é o Karl Marx. O Karl Marx vai falar que para que haja mudanças e progressos, né, é preciso ter mudanças de grupos que vão governar. Então, a considerações conceituais acerca do Estado nos conduz a constatações de que, nas civilizações, essa realidade política institucionalizada se distingue, né, do conjunto da sociedade, ou, usando uma expressão muito comum na ciência política contemporânea, a sociedade civil. Mas o que é essa questão de sociedade civil? Né? Então, consiste em múltiplas relações econômicas, sociais, culturais, políticas, que não pertencem diretamente a uma dimensão do Estado. Então, a produção econômica, as relações de trabalho, a mobilização cultural, a movimentação, né, os movimentos sociais, a configuração das classes sociais e as reivindicações sociopolíticas situadas no âmbito, né, da sociedade civil. Isto é,
não são completamente dirigidas pelo Estado. Então, no caso, né, a sociedade civil é o grupo de pessoas que vivem dentro daquele Estado, mas eles buscam, né, de uma forma organizada, né, impor ou querer ditar demandas dentro desse sistema, né, dentro desse modelo, né, que vai se formar o que nós chamamos de Estado. Né? Então, em certo sentido, né, portanto, a sociedade civil define-se por sua diferença diante do Estado, né, compreendendo tudo aquilo que não é plenamente controlado pelas instituições estatais. Entretanto, essa distinção entre Estado e sociedade civil não deve ser negligenciada. O fato é que essas diferentes dimensões da sociedade civil, né, das civilizações, são densamente interseccionadas, né? Então, isto existem, sobretudo, em relação nas quais o Estado interfere na dinâmica da sociedade civil, né? Assim como a sociedade civil influencia as decisões políticas elaboradas pelo Estado. Né? Então, é uma relação entre esses dois modelos. Esses dois modelos, né, eles vão interagir entre si, mas sempre prevalecendo a vontade da sociedade civil. Mas quando essa sociedade civil ela tem essa demanda negada, ele começa a reivindicar essas demandas, que vai gerar problemas para o governo, para o poder político, que vai levar à repressão. Né? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, mas é importante a gente frisar sobre isso. Então, por outro lado, as medidas políticas estatais sempre dizem respeito à sociedade civil. Né? Então, essas relações, né, então vejamos alguns breves exemplos. Então, a política econômica adotada no Estado, né, pode afetar os rumos da economia, os níveis de emprego, de condições de vida dos trabalhadores assalariados, a produção, né, e ampliação de investimentos estatais na saúde, na educação, implementações de sistemas assistencialistas, né? Então, tudo isso tem a ver com medidas, né, do Estado, que vai atender às demandas da sociedade civil. E isso, né, é muito importante para a nossa sociedade, de uma certa forma. Então, não devemos compreender as relações Estado e sociedade civil de forma unilateral. Enquanto políticas implementadas do Estado intervêm profundamente na sociedade civil, as mobilizações, as pressões e os anseios da sociedade civil também interferem nas definições políticas e estatais no interior da sociedade civil, né, desenvolvendo-se respectivamente interesses, né, que são solicitados, sobretudo quando adquirem intenção sociopolítica. São incorporadas na definição da política pública pelos que ocupam as posições de comando nas instituições estatais, em busca de aceitação, né, na sociedade, e os governantes, né, muitas vezes desistem de determinadas medidas ou ainda, em certos casos, né, elaboram medidas políticas em função de pressão advinda da sociedade civil. Né? Então, no caso aí, né, dessas demandas, então a sociedade civil ela vai impor uma pressão contra esse sistema político, né? Muitas vezes esses governantes eles vão impor a sua vontade, né, ou vão, né, deixar de lado esse tipo de conduta para poder atender às vontades da sociedade civil. Então, dentro dessa demanda, nós temos que pensar da seguinte forma, né? Então, como é que o Estado ele vai impactar na sociedade civil e como a sociedade civil vai impactar no Estado? Então, existem esses dois sujeitos dentro dessa dinâmica, né, que vai determinar a sociedade civil que nós vivemos até os dias de hoje. E esse é uma demanda muito importante para nós estarmos pensando aqui, né, como cidadão, né, cidadãos de direito. Né? É importante nós frisarmos isso. Nós somos cidadãos com direitos. Qual é a função desse Estado? Garantir os direitos que nós temos adquiridos. Então, se o Estado não garante, né, essas demandas, esses direitos, cabe ao cidadão plenamente, né, poder reivindicar esses direitos. Bem, gente, então a nossa aula de hoje era sobre isso, né? Então espero que tenha sido bem claro para vocês. Espero que nós possamos, né, compreender mais essa relação e também impor a nossa vontade dentro desse sistema, né, do mundo político, de uma certa forma ou de outra. Né? Então agradeço a todos e até mais.
né? Então, espero, né? Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp ou pelo Facebook aí, que vocês já estão, né, entendendo o contexto. Muito obrigado e até mais.